Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Eu e a Júlia estamos aqui nessa noite para conversarmos um pouco a respeito, né, do Evangelho de Jesus, em especial na noite desse domingo, em que a gente vai aí, né, entrando na semana do Natal, já estamos em clima de Natal. Então, escolhemos um texto mais especial, né, para o Evangelho dessa noite, que está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos utilizar esse texto para conduzir aqui o Evangelho, mas seguindo, né, o mesmo roteirinho de sempre: uma prece inicial, a leitura, os comentários e a prece final, fazendo esse convite para que todos nós possamos fazer o Evangelho no lar, né? Quem sabe, né? Quem ainda não começou essa prática, começar na semana do Natal, né, Júlia? É sempre um bom momento, né, Emília, para a gente começar algo bom, algo novo, algo com Jesus. E foi por isso que a Emília, a gente escolheu esse tema um pouquinho diferente para parecer estar um pouquinho mais próximo de vocês nesse dia do Natal. Com esse tema, a gente se sente mais próximos nessa data. Que bom. Então, gente, vamos lá, começando pela nossa prece inicial. Eu convido a todos para se colocarem, né, numa postura confortável, fazer uma respiração e se conectar com a espiritualidade amiga da casa, com os nossos anjos guardiões que estão sempre com a gente, para que nesse momento eles possam nos acessar com mais tranquilidade, tocar aqui os nossos corações, nos intuir para o bem e que possamos, com essa leitura de hoje, nos sentirmos ainda mais próximos uns dos outros e da mensagem de Jesus a nos inspirar a fazer o bem, não só hoje, não só no Natal, mas todas as semanas, todos os dias do ano. Que assim seja. Bom, pessoal, então relembrando, a gente vai fazer a leitura da introdução ali, da apresentação da obra Jesus no Lar, que foi escrita por Emmanuel. Vou colocar aqui na tela o nome da obra, caso vocês queiram pesquisar ela para ler depois, é uma obra muito bonita. A gente vai fazer a leitura, então, nessa apresentação que Emmanuel fez, e em seguida a gente vai tecer comentários a respeito do primeiro capítulo, que se chama O Culto Cristão no Lar. Mas sobre a introdução, então, de Emmanuel, eu convido vocês para a gente fazer a leitura. Emmanuel, ele começa dizendo assim: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos
algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Emília, não tem como não ficar emocionada, não ficar alegre lendo um texto desse, feito com tanto carinho por Emmanuel. Na hora que ele fala, né, que o domicílio de Simão Pedro, que foi onde começou o Evangelho no lar com Jesus, agora se transformou na humanidade, no mundo inteiro. Esse é o convite desse livro e é o convite de Jesus também. Júlia, fiquei emocionada, sim. Bem, Emmanuel diz, né, que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. E aqui no capítulo 1, gente, o título, né, como a Júlia falou, o culto cristão no lar. O culto, né, ele é uma prática para a gente, né, para a humanidade milenar, em que a gente, né, de onde é que vem o culto, né? Vem do cuidar, né? Vem do cultivar, do cuidar do quê, né? Nesse sentido, cuidar do divino, cuidar daquilo que nós conhecemos como sendo sublime, né? Ou seja, a divindade, já desde lá dos povos, né? Que eram politeístas, né? Já existiam os cultos, né? Já existia esse cuidar, esse cultivar algo que é superior a nós, né? E aí que quando fala então do culto cristão, né? O culto então da mensagem de Jesus da Boa Nova no lar, né? E aqui a gente está num ambiente de evangelho no lar. Toda semana a gente se reúne aqui, toda semana já há alguns anos a gente se convida, né? A começar ou a manter, né? Ou a tornar ainda melhor a prática do evangelho no nosso lar. E o lar, gente, na época lá de Jesus, né? Essa palavra, de onde é que vem, né? Essa palavra, ela vem lá, lares, né? Lares eram considerados os espíritos protetores, né? Da casa, da família, né? Então, os antigos acreditavam que existiam, né? Espíritos que protegiam as diversas funções de uma casa, né? Cada familiar teria, né? Aí um espírito acompanhando, teria cada função, né, desde a entrada da porta, enfim, então os lares, né, eram esses espíritos. Então o culto no lar, né, nada mais é do que a gente se conectar com essa espiritualidade amiga, né, e aqui, à luz da doutrina espírita, a gente sabe que a gente é convidado a fazer isso, conectando o nosso coração à mensagem de Jesus, né, a lei de Deus e a mensagem de amor, né, que Jesus nos trouxe. Então, essa tradição, né, que é uma tradição que já vem de muito tempo, ela é uma tradição aí que começa no lar, né, começa em casa, né, e o Lúcio que traz esse livro para a gente, ele é um educador, né, ele é um espírito aí que também está há muitos e muitos séculos aí com Jesus. Emmanuel nos traz aí uma descrição dele no livro 50 anos depois, nos apresenta Neio Lúcio, né, o avô de Célia, e um avô assim muito amoroso, né, que traz para o lar uma paz, uma reflexão, né, um querer bem dessa família. E Neio Lúcio, então, depois a gente conhecendo a história, né, dele é muito interessante, ele vem a trabalhar em Minas Gerais, né, numa encarnação mais recente, conhece pessoalmente Chico Xavier, né, eles vêm a trabalhar juntos ao longo de alguns anos ali, tem um encontro, né, antes do desencarne de Neio Lúcio, e aí ele volta com algumas obras, né, algumas obras psicografadas por Chico,
entre elas Jesus no Lar, que é primorosa essa obra, vale muito a leitura. Mas comentando aqui sobre o primeiro capítulo, que é a nossa intenção, né, trazer esse significado do culto, né, no lar, Ney Lúcio vai começar esse capítulo nos apresentando que Jesus chega, né, tá lá na casa de Pedro, né, de Simão Pedro, e ele tem contato, ele entra em contato, ele pega os sagrados escritos, né? E aqui a gente fica imaginando, né, o que seriam esses sagrados escritos. Certamente não é um livro como os livros que a gente conhece, como o nosso Evangelho hoje, né? Isso só veio lá com Gutenberg alguns bons séculos depois. Então eram provavelmente, né, rolos, né, de escritos, enfim, né, ainda numa forma mais rudimentar, mas era a forma como os escribas reproduziam, né, trechos aí do Antigo, né, que a gente conhece hoje como Antigo Testamento, né, mas eram os escritos dos profetas. Então Jesus toma, né, esses escritos em mãos e faz esse convite, vamos pensar assim, inicialmente não verbal, ao pegar esses escritos, acho que já ficou ali uma mensagem para os presentes, né? Mas ele faz questão de conduzir a conversa para outro rumo. Então, isso é muito interessante, né? Lúcio já nos traz ali no primeiro parágrafo, ele diz claramente que a conversação se fizera improdutiva. Quantas vezes a gente não está, né, em casa, no nosso hábito, às vezes, de troca aqui, né, no que a gente chama da conversa vazia, né? Aquelas trocas que por vezes não são tão assim salutares, né? Então Jesus observa esse movimento e faz questão de imprimir novo rumo à conversa. E de que maneira ele faz isso? Ele faz isso perguntando para Simão Pedro algo muito trivial, né, da rotina de Simão Pedro, que é em relação ao trabalho dele. Então, olha só, uma conversa, né, muito tranquila, em que ele vai intencionalmente levar o pensamento, o sentimento para uma zona mais elevada, para uma zona mais nobre, né? Então ele pergunta para Simão Pedro o que um pescador faz, né, quando vai lá no mercado, né, com os frutos de cada dia, ou seja, o pescado, né? O pescador fez o pescado e vai para o mercado. E ele vai fazendo perguntas e Simão Pedro vai se dirigindo a ele com diferentes verbos. Então ele começa respondendo que a primeira coisa que o pescador faz é escolher os peixes, escolher os melhores peixes, né? Depois Jesus pergunta sobre o oleiro, né? Quando vai mexer com o barro, o que faz, né? Aí Pedro usa um outro verbo, fala de modelar o barro, né? Daí depois Jesus pergunta para Pedro sobre o carpinteiro, né? Como é que faz o carpinteiro, né? Então ele fala de lavrar a madeira, né? Depois, enfim, tem todo um trabalho de aperfeiçoar essa peça depois de lavrada a madeira. Então a gente tem aí, Ju, 4 verbos que Pedro usa para responder Jesus, e Jesus diz para ele o seguinte, que no lar é assim também. No lar a gente também faz essas escolhas, a gente também modela, a gente também lavra e aperfeiçoa. Mas daí como assim, né? Vamos pensar um pouquinho aqui com a gente. Esse escolher, a gente pode pensar que são as diferentes opções de atitudes que a gente tem, né? Todos os dias, em casa, no dia a dia. Vamos pensar em casa primeiro, mas claro que na rua, no trabalho, a gente também vai ter essas escolhas, mas quando a gente acorda, primeiras interações que a gente tem no lar, né? Com as pessoas que convivem com a gente. Então a gente já começa todos os dias tendo escolhas, né? De agir de uma forma e não de outra forma, né? De falar determinadas palavras de um jeito e não de outro jeito. E aí, uma vez escolhido, né, a gente vai modelar, a gente vai transformar em algo útil, com intenção, né? Então, dessa intenção, vai exigir da gente o quê? Esforço. Que nem para lavrar a madeira, né? Então, imagina uma peça de madeira, né? Como é que age ali né, quem está o carpinteiro ali agindo com aquela peça?
com certeza exige um trabalho inicial de muito esforço, né? Esse lavrar madeira, para cuidar, para virar algo útil, né? Então, para virar algo útil, gente, na vida, qualquer coisa vai exigir trabalho nosso, vai exigir lavrar. E depois, não é só lavrar, usar, né? Tem o aperfeiçoar. Todo dia um pouquinho, né? Tem aquele contínuo. O esforço, ele tem que ser contínuo, né? Exige um esforço inicial maior, mas no dia a dia, né, aqueles pontos ali de, olha, tá tudo bem, né? E vem mais um pouquinho, né? Então, às vezes, assim, começar o evangelho no lar é algo que vai exigir uma escolha, né? Vamos escolher o dia, vamos escolher o horário, vamos escolher fazer, né? Melhor do que não fazer. E aí depois a gente vai o quê? Modelar. Modelar é o quê? É na prática a gente vai, né, adaptando. Depois a gente lavra, vai exigir esforço, vai ter dias em que, puxa vida, e o horário, e aqui a gente não vai poder fazer certa atividade para fazer evangelho no lar, vai fazer evangelho no lar, né? E aí alguém faltou, alguém está viajando, a gente mantém mesmo assim, quem sabe a pessoa participa pelo telefone, e se não puder, tudo bem, a gente manda uma prece, né? Aqui em casa a gente chama as estrelinhas. A gente faz uma radiação, manda a estrelinha, né? E depois aperfeiçoar, ou seja, não é só ali naquele horário, né? Naquele dia. O evangelho ele vai permanecer com a gente no nosso lar todos os dias, em todas as nossas atitudes, né? Aquela mensagem que a gente ouviu lá naquela semana, ela vem com a gente, né? Essa é a intenção. Mas eu dei o exemplo do evangelho, Ju, podia ser qualquer coisa, né? Podia ser, enfim, das conversas, como a gente falava antes, podia ser as atividades da limpeza da casa, podia ser qualquer coisa que diga respeito à forma como a gente vive, né? Ao que a gente faz e como a gente faz. Então é muito interessante, né, que esse convite, né, que Jesus vem fazer é para a gente escolher, é para a gente modelar, é para a gente lavrar e aperfeiçoar o que, gente? Nós mesmos, né? Os nossos valores, né? A gente se apresentar no lar no nosso melhor. Olha só, que oportunidade que a gente tem. E não é só no Natal, né? No Natal é fácil. No Natal a gente faz uma festa, a gente reúne a família, a gente, né, passa um batonzinho, coloca uma roupinha assim, né, passadinha. Mas e todos os dias? Como é que a gente está? Como é que está o nosso humor? Como é que está o nosso ânimo? Como é que está, né, a nossa dedicação, o nosso lavrar aí no dia a dia com os nossos, né? Em casa primeiro, né? E essa é a mensagem que Jesus deixa. Olha, o pescador vai lá, escolhe o peixe, né? O oleiro vai lá e trabalha o barro, né, o carpinteiro trabalha a madeira, mas é o seguinte, nosso primeiro trabalho, o primeiro de todos, é em casa. Nossas primeiras obrigações são as relações, né? Essa é a mensagem, né? O lar diante do mundo de Jesus para a gente, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, é o nosso maior compromisso. E aí, Ju, o que você conta para a gente dessa leitura? O que te trouxe, né? Como é que te tocou? O convite de Jesus, ele é muito bondoso, mas ele não é fácil, justamente porque como o nosso maior, principal e mais desafiador o nosso maior desafio é dentro da família, ele é constante, que nem a Emília falou, né? Às vezes os nossos desafios no trabalho, na sociedade, lá fora das quatro paredes da nossa casa são desafiadores, mas exige um pouquinho de tempo, às vezes um pouco do recurso financeiro, e se finda, a gente se resolve. Em casa, não. Em casa é constante, não é um dia de paciência, não é um mês de paciência, né? São anos de paciência, de carinho, de dedicação, de renúncia. E além de ser algo que tem que ser constante, esse é o convite de Jesus, essa constância dentro da nossa casa, ainda tem o desafio de que cada membro da nossa família nos exige algo diferente. Vocês já perceberam isso também? Às vezes um pai vai exigir algo, um irmão exige outra coisa. E essa que é a beleza da família, desse abrigo que Deus nos deu, família, que é assim que a gente vai se desenvolver. A gente desenvolve a paciência,
a gente desenvolve a renúncia para nós mesmos, não é para o outro, né, Emília? O outro se beneficia quando a gente desenvolve virtudes, mas o maior beneficiado é a gente mesmo. Por isso que a gente precisa viver em família. E essa semana eu estava ouvindo uma palestra da Maíse Braga, se eu não me engano, e ela falou assim, a fala dela é sempre muito leve, muito engraçada, né? Ela falou assim, gente, se Jesus, que é Jesus, teve família, quando esteve aqui na Terra conosco, teve Maria, graças a Deus, né? Maria, José, Jesus teve irmãos, teve seus amigos também, que amigos também são família. Enfim, Jesus, que é Jesus, teve a unidade, família, por um motivo. Quem dirá nós? Olha o tanto que nós não precisamos da família. E o Evangelho no Lar é esse momento que nem a gente tem no Natal, né, Emília? De se reunir, de lembrar de Jesus, que é algo tão bom. O Evangelho no Lar é esse convite toda semana, que a gente se reúne em família com Jesus. Se vocês pensarem, é o mesmo convite do Natal, só que toda semana. Para que Jesus não esteja com a gente só nessa época do ano, só em dezembro. É muito importante a gente lembrar, ter gratidão a Jesus nessa época, sim, mas também nos outros meses do ano. E esse é o convite do Evangelho no Lar, que é feito nesse livro, que foi o convite, não é que eu estou fazendo, que a Emília está fazendo, que a associação está fazendo. É um convite pessoal de Jesus para cada um de nós. E o que me chamou a atenção, o que me chama, não chamou, mas me chama a atenção toda vez que a gente chega nessa época do ano, é que se o Natal não é uma época, a gente não deve ter essa alegria, essa felicidade apenas na época do Natal, a gente tem que estender isso para a nossa vida inteira. Como é que a gente vai fazer isso? É vivendo com Jesus dentro do nosso coração, permitir que ele nasça também, que é o símbolo do Natal, o nascimento de Jesus, nos nossos corações. E é muito bonito pensar nisso, né? Jesus nascer nos nossos corações, mas na prática, né? Tá bonito, mas como é que eu faço? Eu quero, tenho a vontade, mas por onde eu começo? É sendo bom para todo mundo, principalmente para a família, mas é sendo bom fazer para os outros o que a gente quer que os outros nos façam. E quando a gente pensa que o fazer o bem é isso, não é tão difícil, porque a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que nos faz bem. Então, toda vez que a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai saber o que fazer. E eu estava também lendo um pouco sobre família essa semana, e me chamou a atenção, se eu não me engano, está no livro Mãos Marcadas de Emmanuel, se eu não me engano, esse é o nome do livro, desculpa, gente, eu não anotei. Emmanuel, ele chama a atenção de que agora a gente tem que vivenciar esse conceito de família, de consanguinidade, de amigos, as pessoas mais próximas e afins, e já é muito difícil. Mas que esse é o desafio para que lá na frente vai ter um desafio ainda maior, que é ver a nossa humanidade como a nossa família. Se enxergar naqueles que convivem conosco, que até pensam um pouquinho parecido com a gente, que teve uma educação parecida, já é difícil. Imagina olhar para a humanidade como a nossa família. E esse vai ser o nosso convite. É para isso que a gente está se preparando. E aí, viver com Jesus no coração, então, é viver nesse constante preparo de olhar o outro, olhar pela janela da nossa casa, principalmente nessa época, gente, todo mundo fica mais suscetível a fazer o bem, todo mundo. Não é só uma pessoa ou outra, todo mundo fica com o coração um pouquinho mais mole. Então, que a gente possa, pelo menos, nessa época do ano, mas não se limitar a isso, a olhar pelas nossas janelas, a janela da nossa alma mesmo, não janela física, e olhar para aquelas pessoas que seriam os nossos irmãos, seriam os nossos pais. Por exemplo, uma criança na rua passando fome. Essa criança poderia ser meu irmão. Uma pessoa em situação de rua, de vulnerabilidade social, poderia ser meu pai. Então, que a gente possa estender esse olhar de família, porque a família verdadeira, Emmanuel nos fala, é aqueles que o nosso coração vai escolher para amparar, aprender e ensinar. Olha o convite que Jesus nos faz. Então, que a gente possa ampliar esse olhar e olhar para o outro, seja ele quem for, no ambiente de trabalho, em casa, na rua, dentro da casa espírita, do templo religioso, olhar para essas pessoas como corações
que a gente pode amparar, mas que a gente também vai aprender de volta, que a gente também vai ensinar, é uma troca constante. E é dessa forma que a gente vai fazer dos nossos corações a morada de Jesus permanente, não só numa época do ano, que é no Natal. Esse que é o grande convite. Eu queria encerrar minha fala com um texto de Meimei, do livro. Eu tô péssima hoje com os nomes do livro, gente, desculpa, talvez eu tenha ainda confundido tudo, peço desculpas, mas todos os livros que eu citei são bons de qualquer jeito. É do Espírito Meimei. Ela fala assim: ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Assim, quem vem nos fala, então que a gente possa lembrar de Jesus como essa pessoa, esse amigo que acende essa estrela da generosidade nos nossos olhos e nos nossos sentimentos. Foi isso, Emília, que me vibrou o coração quando eu penso em Jesus, quando eu penso em família, evangelho no lar e Natal. Que bonito, Ju. A Meimei traz, né, esse poema psicografado pelo Chico, e o Chico publica no livro Antologia Mediúnica do Natal, que tem, além da Meimei, outros vários espíritos, né, que trazem poemas que têm esse tom, assim, de celebração a Jesus, né? Então fica aí esse livro também de dica, né, para essa época do ano, para ler ao acordar, antes de dormir, ou mesmo na mesa, né, da ceia, né, na mesa, enfim, quem gosta de fazer uma prece antes, né, uma leitura desse livro é sempre muito bem-vindo. E é muito interessante, né, porque esse momento da mesa, né, a gente às vezes está ali em torno da mesa e a gente lembra muito das bênçãos de Deus nesse momento, nas bênçãos materiais, né, ali na forma de alimento, na forma, né, dessa reunião, né, de pessoas com desafios afins ali, né, formando essa família, seja consanguínea ou essa família de amigos, né, e que é importante a gente lembrar que essa mesma mesa, né, pode ser para a gente o ambiente da alimentação do nosso espírito, não só da alimentação do corpo, as bênçãos materiais, mas as bênçãos também, né, de melhorar os nossos sentimentos, de cultivar a paz, de cultivar a felicidade, de melhorar a conversa, né, como Jesus ali foi conduzindo na casa de Simão Pedro, que a gente possa melhorar o nosso pensamento também, né, e fazendo aí essa ginástica nesse final de ano e que isso permeie aí por todo 2025, né, que a gente possa trabalhar de fato diariamente nisso, que a gente possa, enfim, atender esse convite de Jesus, que ele fala assim no finalzinho, né, e o Lúcio diz para a gente: então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, que a gente possa seguir essa tradição, né? Que iniciou lá com Jesus e que a gente possa dar sequência nesse Natal fazendo o mesmo e fazendo o Natal, como convidou a Júlia, todas as semanas do ano, trazendo Jesus para o nosso convívio todas as semanas do ano através do Evangelho no Lar. São esses aqui os meus votos de Feliz Natal a todos nós. A gente sempre fala, né, Emília, que queria que tivesse Natal toda a época do ano, que é tão bom, e olha só, a gente pode ter. Então, que tenhamos esse Natal todas as semanas com Jesus em casa. Pessoal, convido vocês agora para a gente encerrar esse momento tão rico entre nós e a espiritualidade amiga com uma prece. Que essa prece, então, possa ser de agradecimento sincero, do fundo dos nossos corações, a Jesus, por ser um mestre, um amigo, um irmão, para todas as horas. Agradecer todas as consolações que ele nos deixou com o seu evangelho, que é um roteiro do melhor caminho para a nossa própria felicidade. Agradecemos, Pai, por estar sempre ao nosso lado. Que nos momentos
de dificuldade, que nos momentos de alegria possamos lembrar dele. Quando nos disse: "Tende bom ânimo, eu estou aqui". Obrigada, Jesus, por estar sempre aqui conosco. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Ju. Boa noite a todos e um Feliz Natal. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Feliz Natal para todos vocês.